Olá, sejam bem-vindas ao BPM Girls, mulheres bem-sucedidas na área da gestão, inspirando meninas na área da computação. Meu nome é Luciana Duarte, eu sou formada em TI com especialização em gestão empresarial e empreendedorismo e também dou aulas nessas duas áreas. Atuo como consultora e mentora de negócios e na DECA eu sou gerente de projeto e também faço a parte comercial. A nossa convidada de hoje é a Andressa Ribeiro Madalena, que atualmente é Head de Analytics e Big Data nas organizações Globo e também já foi líder do escritório de processos de lá. Oi, Andressa, tudo bem? Obrigada pela sua disponibilidade, pela presença, e vou pedir para a gente começar que você se apresente rapidamente para nós, por favor. Claro. Oi, Luciana. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Andressa. Eu tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando na prática com negócios, com processos de negócios, né? Aplicando isso na prática, modelagem de processos. Tenho mais de 20 anos de carreira, nasci trabalhando, pessoal. Eu sou economista, advogada, eu tenho um MBA em gestão de negócios, especialização em dados e atualmente eu voltei ao banco da faculdade, ao banco virtual, né? Eu sou aluna de psicologia. A gente nunca para de estudar, eu tenho uma listinha de coisas para fazer, porque eu, de fato, sou apaixonada por aprender todos os dias. Além de apaixonada por aprender, eu sou apaixonada pelo uso de processos, por Lean, ágil. Essas filosofias fazem parte do meu dia a dia, e principalmente hoje dados, né, que é o que eu vivo 24 horas por dia. E sou principalmente apaixonada por engajar pessoas em desafios novos, né, em transformar. E é nesse aspecto que eu também tenho procurado participar aí de eventos, né, de iniciativas como essa iniciativa incrível da DECA, que possam inspirar mulheres nas suas carreiras, principalmente na tecnologia e em processos também, que a gente ainda tem em pouco número, né? Nós estamos em pouco número, mas com certeza a gente vai crescer aí e dominar o mundo. Isso aí, vamos cada uma de nós fazendo a nossa parte, que aí a gente vai conseguindo aumentar aos pouquinhos, né? Você comentou comigo que o BPM está no seu DNA, né? Quando a gente estava conversando antes. E o que é BPM para você, né? No geral, assim? Então, no geral, eu costumo dizer que é como se fosse uma filosofia, né? A gente, quando trabalha com BPM, a gente aprende a questionar tudo o tempo todo, né? A gente precisa buscar a compreensão de como funciona o negócio, de qual é a causa raiz. Então, a gente aplica uma série de ferramentas. Eu brinco que a gente tem um bate-cinto, né, de ferramentas para aplicar. Então, BPM é isso, é você questionar, é você buscar o melhor que você pode fazer para reduzir desperdício nas suas atividades, ser mais eficiente e, obviamente, o resultado disso tudo é uma melhor qualidade de vida de forma geral, né? Então, assim, o que a gente faz no trabalho acaba se refletindo na nossa vida. A gente trabalha com BPM, eu acho que a gente proporciona isso para as pessoas que a gente interage, né? Uma melhor qualidade de vida, melhor organização. É muito curioso o que você está falando, porque a gente se acaba se identificando e quem trabalha com BPM acaba meio que transpondo isso para as outras áreas da vida, né? Você começa a pensar de forma processual, né? Em várias coisas e torna mesmo, como você falou, está no seu DNA, é o seu instinto fazer daquela forma, né? É isso, você nem para mais para pensar o que você está aplicando, você já está fazendo e já está agindo dessa forma. Vira automático. E como é que você começou nessa carreira de processo? Então, lá no início? A minha primeira experiência mais prática, bom, primeira experiência acadêmica foi ainda na época do MBA em gestão, que a gente vê ali, né, como se faz um mapeamento de processos, as técnicas, como o processo é importante, mas na prática mesmo, eu tive um primeiro contato quando eu atuei no HSBC, um grande banco de varejo, e lá eu entrei numa área focada em melhoria de processos para melhorar a qualidade e experiência do cliente. Tá? E eles tinham, né, e eu falo tinham porque o HSBC não está mais no Brasil, mas o fato é a filosofia do grupo estava muito voltada para a melhoria de processos e tinha uma capacitação na metodologia Lean.
Então, foi lá que eu me formei como Black Belt Lean, e Uhum. comecei a atuar como Process Owner, porque a filosofia lá era gestão por processos. Então, a prática ali, minha vivência prática, e óbvio, melhorei muito meu arcabouço teórico, mas a minha vivência prática foi ali, e foi incrível, né? Você poder juntar ali a teoria, receber a capacitação e aplicar no dia a dia essa prática. E a partir daí, mesmo eu não estando, né, ao longo da minha carreira, eu já saí do HSBC, acho que fazem 10 anos, eu, apesar de de ter passado por outras áreas que eu não era a head do escritório de processos, isso passou a ser aplicado em todas as minhas funções, né? Porque não tem como você desacoplar mais do É verdade. BPM depois que você vive ele na prática. É verdade. E como é que foi esse caminho, né, desde essa entrada até virar uma liderança no escritório de processos? Uma parte de É, gestão já, né? isso, assim, eu acho que a evolução é difícil separar as coisas, né, Luciana? Assim, você, como a gente brincou, entra no seu DNA e essa estruturação, esse pensamento processual, ele ajuda muito na gestão também, né? Porque você passa essa tranquilidade para as pessoas que estão trabalhando com você, você passa algo estruturado. Uhum. Então, eu antes, né, de ter esse contato prático com processos, eu já era gestora, então isso só agregou a minha competência, né? E eu, depois que saí do HSBC, eu tive atuações como uma consultora de Uhum. processos em outras empresas, né? Então, não era uma liderança direta, mas uma liderança no sentido de você engajar as outras áreas das empresas que eu estava trabalhando nesse DNA de processos. E eu liderava uma área de suporte numa empresa de atendimento ao cliente e aplicava os meus conhecimentos de processo no meu dia a dia. E aí eu recebi um convite para participar do processo da Globo, na época, numa reestruturação que a Globo estava vivendo na tecnologia. E eles estavam querendo montar o escritório de processos, que a gente não chamou de escritório, mas uma área de processos Uhum. dentro da tecnologia. E aí eu falei, gente, é a minha vez agora, né? Porque todo mundo que trabalha com processo sabe que ali essa parceria com tecnologia, às vezes, ela não é muito tranquila, né? Uhum. Você fazer uma pessoa de tecnologia pensar primeiro em processos para depois desenvolver o sistema, nem sempre é uma relação muito fácil. Agora eu acho até que está melhor nesse nosso mundo Sim. digital, mas há um tempo atrás isso era bem difícil. E eu falei, gente, eu acho que é o desafio que estava faltando na minha carreira de processos, porque falar a língua técnica e fazê-los engajar no mundo de processos. Então, é o desafio que eu quero. E aí fui fazer entrevista e acabei entrando na Globo para liderar a área de processos, que ficava dentro da área de arquitetura corporativa, e a gente chamou de arquitetura de processos. E Entendi. foi uma experiência incrível poder estar ali, né, dentro, inserido do mundo de tecnologia e falando as duas linguagens, né, a do técnico e a do negócio e a do processo, juntando todas essas coisas numa entrega de tecnologia. Então, foi uma experiência incrível e foi aí que eu cheguei na liderança do escritório de processos da Globo. Imagino, inclusive eu acho que a área de processos nos permite ascender na parte de gestão, porque você passa a conhecer várias áreas da empresa, né? Você acaba nessas entrevistas, né, conversando com os stakeholders de cada uma das áreas, você conhece muito da empresa, né? Então É te isso. dá uma passabilidade ali muito boa, né, para que você comece a conhecer e que te ajuda, obviamente, no crescimento interno dentro da empresa. E melhora muito a sua visão ampla, né? A visão holística que você tem do Exato. negócio. E isso, para quem trabalha com processos, é fundamental, né? Fundamental. E no seu dia a dia ali no escritório de processo, a equipe era grande, os desafios eram grandes, né? Assim, a gente queria entender como é que foi o que você considera a sua maior realização ou maior obstáculo. A equipe era inversamente proporcional ao tamanho dos desafios, né? A equipe era pequenininha
E os desafios eram enormes. Então, quando a gente começou, era eu e mais dois. E eu brincava que a gente se multiplicava, porque assim, né? Meu sobrenome é Madalena, então eu falava, é a Andressa e o Madalena, é fulaninho e o sobrenome, para a gente tentar se multiplicar, porque, enfim. E os desafios eram grandes por isso, que eu te falei, a questão da transformação e de ser uma novidade a área de processos estar inserida dentro da tecnologia. Então, a gente tinha ali desafios de aprender muito, né? Porque para você conseguir trafegar, como você falou, profissional de processos, ele tem que ser relacional, né? A gente precisa construir relacionamento. Senão, é assim, eu até vi numa das conversas do BPM Girls que eu estava olhando, alguém fala, você chega numa área e a pessoa nunca tem problema de processo, né? As pessoas sempre falam assim, olha, eu tenho um problema na minha área, mas não é de processo. Quem nunca ouviu isso trabalhando com processo? Quando eu estava em tecnologia, eu chegava na área e as pessoas falavam assim, não, olha só, meu processo está ótimo, eu tenho aqui tudo mapeado, eu quero um sistema. E a gente falou assim, meu Deus do céu, como é que você quer um sistema? Então, o desafio ali, Luciana, assim, era tentar engajar as pessoas sem dizer para elas que, olha, o mapeamento de processo que você fez não está exatamente pegando ali o seu ponto, né? Talvez vocês tenham bypassado exatamente a causa raiz do seu problema. Talvez você não queira um sistema. Então, tinha essa relação. Por outro lado, a gente tinha que trabalhar, sendo pessoas de tecnologia, com ter a ansiedade do desenvolvedor raiz de não sair desenvolvendo aquilo que o cara achava que precisava, né? Então, essa questão, acho que o maior desafio sempre foi e sempre será este relacionamento. Quer dizer, você, quando vai fazer um trabalho de processo, você tem que trazer o seu cliente interno para perto de você, tem que fazer com que ele acredite que efetivamente ele entendendo o processo dele é onde ele vai conseguir fazer a melhoria, sem conhecer, sem entender e entender com outro olhar, não aquele olhar do dia a dia dele que ele já executa, que é quase automático, né? A gente tem que ser provocador, né? Provocador, né? A história de você ficar questionando o tempo todo, mas por que isso? Por que tem essa etapa aqui nesse processo? Será que você não pode eliminar ou fazer de outra forma? Eu sempre brincava com a minha equipe que eu adoro uma caneta para riscar uma etapazinha de um processo que é inútil, né? Então, você tem que ter essa visão, fazer a pessoa entender o macroprocesso, depois desdobrar. Relacionamento é um grande desafio. E, por outro lado, é uma grande realização, porque quando você vê que aquela pessoa fala assim, nossa, esse trabalho foi muito bom, isso abriu aqui os horizontes da minha área, essa é a realização, e você ganha aquela pessoa para o resto da vida, né? Quebra uma resistência, né? Porque muitos lugares também tem uma resistência de que vem o pessoal de processo, é um negócio burocrático, é chato, vai me engessar, e a gente tem que ir quebrando isso aos poucos, né? E o que você falou de sistema também é muito interessante, porque eu brinco que às vezes a gente vai sistematizar a bagunça, né? E aí não adianta nada. Né? Você acaba colocando a bagunça ali e não vai funcionar, e depois o problema é do aplicativo. O problema é da aplicação, exatamente. É muito anterior, né? E aí é difícil a gente fazer, às vezes, entender, mas você acaba conseguindo provar no final das contas com alguma calma, né? Sempre. Tem que ter muita resiliência também, né? Muito papo, gostar de gente, né? Para a gente conseguir ir à frente. Fundamentalmente. É isso mesmo. Agora você está liderando uma outra área, né? Que é de dados aí. O que te inspira profissionalmente? Você acabou falando que está fazendo psicologia, então são áreas bastante diferentes, né? De certa forma. Então, pois é, elas são e não são, né? Porque é até difícil explicar, eu tenho dificuldade de explicar o que eu faço para minha mãe, porque você fala, nossa, você fez economia, depois você fez direito, mas as coisas todas se relacionam, né? Eu posso dizer para você que, no final das contas, eu sempre uso um pouquinho de cada formação que eu tive. E psicologia é pessoas, né, Luciana? E a gente acabou de falar aqui que a gente vive de relacionamento, né? Isso não tem nada a ver com você passar a analisar as pessoas. Não vou fazer terapia com todo mundo que eu trabalho. O pessoal vai ficar com medo, né? Pois é, mas conhecer, né? Você saber como lidar, e principalmente agora, acho que a gente está
está vivendo aí um momento muito interessante para os gestores, né? Não só por causa da pandemia, mas na minha equipe mesmo a gente tem uma diversidade grande, diversidade em sentido amplo. Eu tenho pessoas de todas as idades, eu tenho pessoas que pensam muito diferentes umas das outras, né? Eu tenho do introspectivo, a gente brinca do nerd, a pessoa que só se realiza ali na interação, na criatividade. Então, pessoas é um tema muito importante, e eu estou falando isso em inspiração, porque eu acho que a minha inspiração ela é essa, ela vem da minha motivação de estar sempre buscando transformar alguma coisa. Se você olhar meu retrospecto de carreira, eu estou sempre pegando alguma coisa do zero, que eu vou montar ou eu vou reorganizar. Isso é o que eu gosto, é o que me motiva e é o que me inspira, que é compartilhar, né? Fazer parte da evolução do ser humano. Essa é a minha inspiração. Então, ao final do dia, eu termino, às vezes, exausta, mas eu lembro assim, nossa, mas aquela conversa que a gente teve na equipe e a gente discutiu sobre algo foi muito boa, e eu acho que eu saí de lá com maior aprendizado, mas eu também contribuí com aquelas pessoas. E, no todo, a gente contribui também para o sucesso das empresas que a gente trabalha. Então, acho que essa é a minha inspiração, pessoas e compartilhamento. Muito bom. Entendo perfeitamente, eu acho isso fantástico. Eu adoro esses desafios, né? O novo, tem gente que tem receio, né, do novo, e tem outros perfis, como você falou, tem diversos. Eu adoro. Tem um desafio novo, tem que aprender, é bem por aí também, porque eu acho muito interessante. Aquele friozinho da barriga, ele é o motivador, né? Ele é a energia que te leva para frente. Exatamente. É isso aí. E a participação feminina aí na área de TI, nessa área de Big Data, na área de processos principalmente, como é que você está vendo isso nesses últimos tempos? Eu acho que a gente tem evoluído muito, né, Luciana? Assim, de forma geral, as mulheres têm aumentado a quantidade, a gente tem visto um aumento de mulheres nas universidades, buscando mais capacitação, e com isso também tem mais mulheres no mercado de trabalho. Eu acho que a gente ainda não está numa quantidade suficientemente representativa, principalmente no mundo de tecnologia. E aí, o mundo de processos, eu acho que ele anda até de forma bem similar ao de tecnologia, mas o bom disso tudo é que eu já consigo perceber um aumento significativo da participação de mulheres, tanto em processos quanto em tecnologia, né? Então, na área hoje que eu lidero, é uma área predominantemente de homens. Os meus reportes diretos, né? Eu tenho 4 homens que reportam diretamente para mim, mas no resto da equipe eu já estou conseguindo estar com 25% de participação feminina. E isso foi uma crescente no último ano, né? E não é porque a gente fez assim, só abriu vaga para mulher ou não, é porque tem aparecido mulheres extremamente competentes nas entrevistas e que estão dando banho aí nos homens, né? Que são uma quantidade muito maior. Então, acho que o lado bom tem crescido, sim, e iniciativas como essa da DECA têm contribuído muito para as meninas perceberem que vale a pena o esforço e vale a pena correr atrás, porque é um bom mercado para estar também. A gente tem que começar lá de trás, né, para incentivar a entrar nisso, né, desde do ensino médio, né, até agora, e começar a modificar esse pensamento, né, de que não, assim, exatas não é muito para mulher e tal, e aí a gente tem que mudar lá de trás. Mas é isso aí, muito bom. Agora, partindo para a parte de dicas e conteúdos aí, para quem quer trabalhar com BPM, como é que você tem uma dica aí para como a pessoa começa a estudar, né? Como ela começar a trilhar esse caminho? Esse mundo digital facilitou muito a nossa vida como estudantes, né? Então, a primeira dica que eu dou
façam pesquisas, tem muito curso online, muita coisa grátis hoje, né, nas plataformas. A Adeca mesmo tem conteúdos ótimos que valem super a pena consumir, e de várias formas. Então, por exemplo, podcast é ótimo. Você vai, agora que a gente está podendo voltar a se deslocar, né, vai se deslocando, bota o fonezinho, vai fazendo um exercício e ouvindo uma coisa interessante. Então, eu acho que tentem, para quem está começando e quer enveredar por esse lado de BPM, procurem na internet, façam umas pesquisas e vão consumindo conteúdos mais básicos. E à medida que vocês vão consumindo conteúdos mais básicos, escolham alguns para se aprofundar. Eu acho que esse é um ponto. E aí buscar cursos, né, mais profundos em determinados temas, né, onde você quer abordar. As coisas hoje estão todas muito relacionadas, né? Então, acho que é uma boa dica dar uma olhada, se inscrever em eventos online, tem realmente muita coisa, e às vezes, quando é pago, é um custo bem baixo. Eu uso muito o LinkedIn, e não é para procurar emprego, mas é para ter relacionamento. Então, assim, buscar pessoas de referência no LinkedIn, seguir essas pessoas, ler o que elas estão postando, desculpa. E uma coisa leva a outra, eu acho que para mim funciona muito em termos de aprendizado, eu acho que é uma boa dica também. TEDs, eu gosto muito de ouvir, tanto para BPM quanto para gestão, eu gosto de ver os TEDs do Simon Sinek, que ele tem uma linguagem muito fácil e você, né, engaja muito facilmente no conteúdo que ele está passando. Eu gosto ali da série do Comece pelo Porquê, e descubra o seu porquê, e eu acho que tem tudo a ver com quem faz BPM, porque é isso, né? Somos questionadores, e entender a razão dos problemas é fundamental para a gente. Falando de gestão e TED ainda, tem os da Brené Brown, que agora também está aí bombando no mundo da gestão 3.0, mas a reflexão vale, né, ali dos livros dela de coragem, né, a coragem de liderar, e a série que ela tem, mas também o TED dela é bem legal. Então, em termos de TEDs, eu acho que essas dicas são boas. Falando de Lean, que é outra coisa que eu sou apaixonada, eu acho que tem um livro muito, muito bobinho, mas assim, você aprende os conceitos muito fácil, que chama Tudo que eu aprendi sobre Lean, aprendi na escola. Eu não lembro agora do autor, mas assim, é fininho. Você lê em 30 segundos e você fala assim, caramba, é muito básico, é muito legal, assim, vale a pena ler. Está no meu dia a dia, né? Assim, você vai ver que, caramba, é isso, né? A aplicabilidade. Às vezes você fala assim, nossa, Lean é uma metodologia complexa. Lê esse livro que você vai ver que não é nada disso. E falando de BPM, eu acho que eu posso dar a dica de 2 livros também para começar, que um é Manual do BPM, Gestão de Processos de Negócios, que é do John Von Brock, e o outro é BPM para Todos, Gart Capot. É para quem quer começar. E aí, como eu falei, assim, começa a entender ali o assunto e depois você vai buscando livros mais profundos ou cursos, enfim. E de dados, que só para, né, falar do meu mundo, eu gosto de livros que falam do Lean Analytics. E aí ele traz um pouco o conceito Lean para o mundo de Analytics. Tem vários para iniciante também. E assim, não dá mais para você não falar de dados, seja lá em que profissão você esteja. Então, galera, quer trabalhar com BPM? Mais do que nunca a gente precisa falar de fatos e dados. Então, o mundo de dados é importante também. Acho que falei um monte de coisa rápida aí, mas acho que são boas dicas. Nossas BPM Girls devem ter adorado. Eu adorei esse do Tudo que eu aprendi na escola, né, sobre do Lean. Eu não conheço, eu dou aula para adolescentes, então já vou lá dar uma olhada. Nossa, vai lá. Deve ser super aplicável. Dou aula de empreendedorismo, então a gente sempre fala sobre Lean, né, para eles, então vale a pena indicar. Muito bom. Bom, maravilha, Andressa, foi muito bom. Eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, a gentileza de compartilhar a sua trajetória com a gente. E se você quiser deixar seu recado final aí, até a próxima. Claro, eu que agradeço, como eu disse, um prazer. Eu acho que eu tenho, faz parte da minha inspiração e faz parte da minha contribuição também, né? Então, ajudar
iniciativas como essa. Espero que eu tenha conseguido inspirar vocês, BPM Girls, para seguir em frente. Vale a pena, é um trabalho incrível. Quem quiser me seguir, enfim, estou no LinkedIn, andressa.madalena, com 2 Ds, e estou à disposição para trocar ali pelo LinkedIn, é um ótimo canal. E agradeço mais uma vez o super convite de vocês da DECA para estar participando aqui do BPM Girls. Podem me convidar outras vezes que eu topo. Com certeza. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Bom, muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente e a gente se vê na próxima edição do BPM Girls. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.